É um prazer enorme poder estar com vocês em mais um vídeo, dando assim prosseguimento à nossa 18ª temporada das atualizações proféticas. A graça e a paz de Cristo reine na vida de cada um de nós. Irmãos, esta atualização vai ser muito importante e eu convido vocês a acompanharem até o final, por favor. Vamos ver algumas coisas interessantes que estão acontecendo principalmente nos Estados Unidos da América, que provam que este ano 2024 vai ser histórico. Vai ser histórico. Não estou aqui marcando data, estou apenas mostrando o que está acontecendo agora. Mas antes de tratar disto, algo também surpreendente nos é apresentado. Como o mundo está batendo no martelo dominical. E esse prego, um dia, vai entrar. E nós veremos na América uma lei dominical. Queridos, em 31 de dezembro de 2023, a AOL, que por acaso é um provedor de serviços online americano e portal de notícias baseado em Nova York, que fornece notícias nos Estados Unidos da América e no mundo todo, propôs o retorno das leis azuis na América, da Blue Law. E no artigo, com o título Igreja como Resistência, a AOL News argumenta que as leis azuis contribuíram para o bem-estar dos indivíduos e da sociedade. Olhem só, vejam só. A AOL apelou às igrejas para reclamar o papel único do domingo na cultura. Vejam como as organizações religiosas estão trabalhando duro para restaurar a Blue Law nos Estados Unidos da América. Vejam que, irmãos, igreja como resistência. É dito, a geração Z é amplamente conhecida por ser a geração menos religiosa, com quase metade afirmando não ter nenhuma afiliação religiosa em uma pesquisa recente. Sim, irmãos, eles dizem que, e embora os pais possam contar com o Estado para garantir a frequência escolar, estamos sozinhos quando se trata da igreja. Irmãos, vocês entenderam isto? Embora possamos contar com o Estado para a frequência à escola, infelizmente não estamos contando com o Estado ainda para a frequência à igreja. Então, qual é o plano deste movimento dominical na América? Que o Estado apoie a frequência à igreja obrigatória no domingo. Restauração da Blue Law. Vejam aqui, irmãos, eles dizem, de uma forma semelhante, as leis azuis protegeram os trabalhadores comerciais ao restringir as vendas a retalho e a atividade recreativa no domingo. Vejam aí a imagem. The Blue Law. Só que esses irmãos protestantes americanos se esqueceram que a Blue Law sempre foi para obrigar as pessoas. A Blue Law nunca trouxe liberdade religiosa. A Blue Law nunca trouxe liberdade civil. E as minorias religiosas sempre saíram prejudicadas com as leis dominicais. E eles agora apelam para trazer isso de volta. Veja, irmãos, eles dizem, tão grande foi o benefício de tais leis, que o Supremo Tribunal as manteve em 1961, mesmo sabendo que estas leis são de origem religiosa. A Suprema Corte dos Estados Unidos da América, em 1961, declarou as leis dominicais constitucionais. Veja, irmãos, não só o tribunal considerou que não violaram a cláusula de estabelecimento, como também os viam como protegendo os trabalhadores, proporcionando um dia uniforme de descanso para todos os cidadãos. E embora alguns estados da América tentassem fugir dessa lei da Suprema Corte, lembrem-se, irmãos, a Blue Law está na Constituição dos Estados Unidos da América. Ela está lá. O que vai acontecer agora é simplesmente vão pegar essa lei, vão trazer de volta. Por isso que dizem trazer de volta a Blue Law, certo? E eles querem um dia uniforme de descanso para todos os cidadãos. Aqui não há, se você é adventista, guarda o sábado e o domingo tem que trabalhar para recuperar o tempo. Não. Um dia uniforme para todo cidadão.
Eles dizem que as igrejas, portanto, devem lembrar e reclamar o papel único que desempenham como postos avançados de graça num mundo cada vez mais exigente. Em outras palavras, as igrejas devem reclamar o domingo, porque o domingo que acaba com as exigências do mundo. As igrejas devem reclamar o papel do domingo na sociedade. Eles devem guardar o domingo de manhã como um lugar de refúgio, maravilha e presença. Uau, que lindo! Esta organização, esta agência de notícias, está a defender a volta ao ano 1630, quando qualquer pessoa que discordasse da Blue Law arriscava a sua própria vida. Lemos aqui, irmãos, tenho sido muito sobrecarregado em relação aos movimentos que estão agora em andamento para a aplicação da observância dominical. Foi-me mostrado que Satanás tem trabalhado seriamente para realizar os seus projetos para restringir a liberdade religiosa. Planos de séria importância para o povo de Deus estão avançando de forma desleal. Entre quem? Entre os clérigos de várias denominações. E o objeto desta manobra secreta é ganhar o quê? O favor popular para a aplicação da sacralidade dominical. Vamos passar para outra parte. Mais e mais nós estamos vendo e percebendo o quanto as autoridades político-religiosas dos Estados Unidos da América estão trabalhando para endossar políticas cristãs nos governos estaduais e federal da América. Vejam aqui, meus irmãos, isto é de 29 de dezembro. Esse homem, na verdade, estes dois homens, cortejam os eleitores evangélicos, prometendo políticas com foco cristão. Meus irmãos, não sejamos duros. E hoje eu vi um artigo aí, um artigo muito interessante da nossa igreja, né? Falando sobre o movimento nacionalista. Eu fiquei um pouco triste com esse artigo, dizendo que não precisamos ficar olhando muito para o movimento nacionalista, porque isto só está tirando o foco da nossa missão. Tudo bem, a nossa missão é pregar o Evangelho, as 3 mensagens evangélicas. Mas eu acho que nós não podemos ficar indiferentes ao movimento nacionalista. Porque tudo o que eles dizem, tudo o que eles fazem, vai de encontro àquilo que o livro Grande Conflito diz sobre a América nos últimos dias. Então, como é que este movimento não nos diz nada? Queridos, eles querem políticas com foco cristão na América. Eu já vos mostrei as leis sabáticas que eles pretendem colocar lá e várias outras. Veja, irmãos, é melhor você rezar. Diz aqui The Guardian, é melhor você rezar. Grupos nacionalistas cristãos estão se mobilizando antes das eleições de 2024. E de acordo com as pesquisas de voto, eu mostrei para vocês, há probabilidade, sim, do Partido Republicano vencer as eleições. E se eles vencem, os irmãos já sabem, e eu tenho mostrado para vocês, o que eles vão fazer. Se Deus permitir que eles vençam, que eles façam isto, vai acontecer. Se não acontecer agora, Deus tem planos melhores. A minha função não é marcar datas, é mostrar-vos a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Veja, irmãos, nova pesquisa sugere que quem tem vantagem mais forte sobre Biden. Vejam aqui também, Biden considera que Trump se tornará o candidato do Partido Republicano. 51% dos eleitores republicanos o veem vencendo as pesquisas de 2024. Veremos agitação, coisas estranhas neste ano nos Estados Unidos da América. Eu já havia falado para vocês que alguns estados da América até tentaram impedir o candidato republicano de concorrer às eleições. 2 estados, Colorado e outro, tentaram fazer isso. E isto está levantando preocupações de uma guerra civil na América. Analistas, jornalistas, estudiosos, historiadores estão dizendo aqui. Isto que estão fazendo na América agora
tentar impedir em alguns estados de um candidato concorrer pode levar a uma guerra civil, exatamente como aconteceu em 1863. Lembram Abraham Lincoln, que também foi impedido por 10 estados americanos de concorrer? Mas ele venceu. Ele venceu. No ano seguinte veio o quê? A Guerra Civil. Queridos, vejam que metade dos americanos espera o quê? Uma guerra civil nos próximos anos. Vejam, irmãos, mais de 40% dos americanos acham que a guerra civil é provável dentro de uma década. Vamos lá ouvir algumas reportagens. Primeira, em 1860, o movimento abolicionista foi extinguido e o Partido Democrata pró-escravidão estava em ruínas. Foi o ano em que Abraham Lincoln estava nas urnas, até que os democratas do Sul o expulsaram das urnas. Em vez de tentar vencer as eleições com persuasão, os democratas do Sul expulsaram Lincoln das urnas em 10 estados. Mas mesmo isso não foi suficiente. Lincoln se tornou o primeiro presidente a ser eleito com menos de 50% dos votos. Então a guerra civil estourou no ano seguinte e Lincoln foi posteriormente assassinado. A história sempre tem um jeito de se repetir. A história sempre tem um jeito de se repetir. A história se repetirá. Vejam, é o que está acontecendo agora novamente. Esse estado segue o outro, que é o Colorado, e exclui quem? Da disputa das primárias locais. Vejam também, esse homem é retirado das eleições primárias de 2024 nesse estado. Algo parecido aconteceu em 1860. Isso desencadeou o que, irmãos? Uma guerra civil na América. Vejam. Na noite passada, assim como os democratas do Sul fizeram com Lincoln, a Suprema Corte do Colorado baniu Trump da votação. O secretário do Estado do Colorado explica. Porque acho que o quadro geral, não importa se Donald Trump acaba nas urnas ou fora das urnas, é a extensão de quão perigoso ele é para a democracia americana. Você não pode negar a democracia negando aos americanos o direito de votar. E com certeza, o candidato republicano não é a ameaça que eles temem. Qual é a ameaça para a democracia americana? Veja, irmãos. Sim, ele não é a verdadeira ameaça à democracia. O nacionalismo cristão é que é a ameaça. E eu vos disse no outro vídeo que tratamos de um assunto semelhante. Por mais que tirem esse candidato, o movimento não vai parar, porque não depende de uma pessoa. Há um movimento na América, um movimento forte, com mais de 30 a 70 coligações, legisladores cristãos, para transformar a América num país cristão. Veja, irmãos, sim, a missão dessa organização dos legisladores cristãos é formular estatutos, ordenanças e resoluções modelo com base em uma cosmovisão bíblica para a introdução em cidades, estados e no governo federal. É isto que este movimento quer. E agora, o outro lado da moeda busca impedir que isto aconteça, procurando afastar esse candidato de concorrer, porque eles sabem que ele pode vencer. Mas com isto, estão provocando outro problema. Veja, irmãos. Isto aconteceu antes, em 1860. 10 estados do Sul impediram que um homem chamado Abraham Lincoln estivesse nas urnas, mas ele ainda ganhou a presidência. Mas isso aconteceu enquanto a América estava se preparando para uma sangrenta guerra civil, com perda de 34 milhões de vidas. Meu receio é de que a forma como estes nomeados políticos se comportaram no Colorado ontem à noite envie uma mensagem muito má, tal como: decidimos retirar-vos o vosso direito democrático de terem a opção de votar num candidato. Isto pode enviar uma mensagem. Continua, irmãos. Se você remover o direito das pessoas de votar, você as forçará a tomar outras medidas. E o que aconteceu em 6 de janeiro parecerá um chá da tarde de domingo, a menos que recuperemos algum senso da perspectiva na América. Se tirarem o direito de voto das pessoas, elas podem ser forçadas a tomar outras medidas, como aconteceu em 1860 com Abraham Lincoln. Irmãos, e parece que o teatro jesuíta, falo dos filmes Hollywood, sempre vai na frente
falando sobre coisas parecidas. Vejam aqui, irmãos, não estou especulando nada, é apenas uma curiosidade. Eu não sou conspirador, não, apenas mostro os fatos. Está aqui, Guerra Civil, um novo filme. Está aí, novo filme desse homem, Guerra Civil, ganha trailer. Novo trailer do filme Guerra Civil causa polêmica na América, porque retrataram a América se envolvendo em uma guerra civil, exatamente por causa de algo semelhante que nós estamos vendo agora. Bem, tudo isto, irmãos, é uma coincidência. Eu não estou dizendo nada, apenas estou comentando, certo? Irmãos, vamos terminar lendo essa passagem no livro Serviço Cristão, página 51. A transgressão já atingiu quase seus limites. O mundo está cheio de quê? De confusão. E em breve apoderar-se-á das criaturas humanas um grande terror. O fim está muito próximo. Nós que conhecemos a verdade, nos devemos estar preparando para o que está prestes a arrebentar sobre o mundo numa esmagadora surpresa. Irmãos, os eventos finais serão surpresa. O próprio Jesus Cristo contou inúmeras parábolas mostrando que sua vinda será surpresa. As parábolas, surpresa. O dilúvio foi surpresa para os não advertidos, os não preparados. A parábola do senhor que viajou, deixou talentos com os seus servos, foi surpresa. O dono da fazenda voltou de surpresa e encontrou alguns desprevenidos. A parábola das 10 virgens nos mostra surpresa, pois elas foram pegas no momento em que haviam pegado no sono. Os eventos finais serão surpresa. Portanto, eu não recomendaria que nós ficássemos à espera de líderes para nos dizerem o que está acontecendo. Eu acho que é a responsabilidade de cada um de nós pesquisar por si mesmo, saber por si mesmo o que está acontecendo e se preparar. Se nós quisermos ficar à espera, de um pastor ou de um presidente de uma divisão, falar disto para nós acreditarmos, bem, pode não ser uma boa opção. É apenas o meu comentário. Irmãos, eu os verei na próxima atualização aqui na Escola de Profecia. Até lá.